falava em filosofia africana. Quem queria fazer um trabalho desse tipo, fazia nos departamentos de educação. Fazia trabalhos de filosofia, mas fazia nos departamentos de educação, porque não havia possibilidade de fazer um programa de mestrado e doutorado em filosofia. O Bruno está aqui, né, a prova viva, primeira dissertação defendida, né, no mestrado em filosofia da UFABC, sobre Henrique Dussel e sobre filosofia latino-americana. E não é o único caso. A gente está com um caso agora, esse é digno de nota, chegou a informação para mim essa semana, está indo uma tese de filosofia africana para o prêmio Danpoff. Certo? Gente, isso é assim, sem precedentes. Eu não imaginei que aconteceria isso tão rápido. Todo mundo da banca deu 10, uma banca extremamente qualificada, um trabalho da Federal do Paraná, e está em avaliação, né? E é interessante que os critérios para as avaliações da Danpoff são os critérios completamente diferentes do que seria um trabalho como aquele. Enfim, muita coisa mudou. Naturalmente, a gente tem muita coisa, né, para mudar também. Mas eu preferia, Everton, não trabalhar com esse conceito de reconhecimento que me incomoda muito, né, por muitos motivos. Porque quando eu digo que eu encontro reconhecimento na universidade para a filosofia africana ou para a filosofia latino-americana, é como se eu precisasse que aquele que só estuda Europa diz: ah, que bonitinho, então tá bom, você está conseguindo fazer direitinho o que você precisa fazer. Na verdade, eu acho que a gente está encontrando ressonância, a gente está encontrando relação, e estamos aí. Então, eu acho isso extremamente positivo, né? Temos muitas provas disso. A questão do Gustavo, em relação aos nossos pegar um aspecto que o outro eu deixo mais para o Bruno comentar, aos nossos índices, né? IDEB, IDESP, tem o famoso agora método de melhoria de resultados, que eu imagino que vocês já ouviram falar em algum momento. Faria uma professa só para isso. Gente, nenhum desses índices, siglas, ou o que quer que seja, né? Nenhum desses estão pautados em critérios das epistemologias do Sul. Porque se os critérios fossem os das epistemologias do Sul, nós estaríamos avaliando outras coisas. E estaríamos avaliando de outra maneira. É claro que a gente estaria avaliando, né? Mas nós não estaremos avaliando a mesma coisa, muito menos da mesma maneira, né? Esses dias participei de uma reunião numa escola que a professora, né, no auge do desespero mesmo, né, do que significa isso, a gente sabe a pressão, né, que existe em cima de vocês, principalmente toda vez que alguém inventa uma sigla nova, e aí vai implantando isso no estado inteiro, né, do quanto o próprio estudante, o próprio professor e a própria escola passa a ser formatado a partir daquilo. Então é como se cada vez que surgisse um índice desse, uma avaliação dessa, todo o corpo, né, envolvido ali tivesse que se remodelar. Então é muito complicado. Acho que a gente tem critérios inadequados e mecanismos inadequados também. E, gente, é hipócrita. Porque, por exemplo, se você for olhar lá o IDESP e o IDEB, o que eles vão dizer? Estamos avaliando competência e habilidade. É isso que tem que se avaliar no IDEB e IDESP. Mentira! Você vai pegar uma prova desses que é aplicado para chegar nesses resultados desses índices, por exemplo, de matemática, está cobrando logaritmo. Logaritmo é conteúdo. Logaritmo não é competência e habilidade matemática. Competência e habilidade matemática é uma coisa muito maior do que isso, que pode precisar do logaritmo. Então, você também tem uma incoerência, uma hipocrisia dentro do próprio modelo, né? Então, isso é muito, muito forte. E essa questão, gente, de quem é o nosso aluno e de como que a aula de filosofia poderia, a partir de uma base das epistemologias do Sul, atendê-lo, a gente precisa aproveitar o repertório todo que a gente tem, não tenho dúvida disso, por isso que eu defendi que a questão é ampliar e não eliminar. Mas a gente precisa ampliar mesmo, né? Você parte de uma questão como do Descartes, se você existe ou não existe, certo? Se aquilo que você vê está ali ou não está ali, isso é um baita gancho para você discutir se aquele menino que está diante de você está existindo no lugar onde ele habita. Por conta da sua cor, por conta da classe, por conta da situação social. Isso também é pergunta filosófica. E é pergunta sobre existência. Pergunta filosófica não é perguntar só se eu existo ou não. É também se eu vou conseguir existir amanhã. Isso é pergunta filosófica da mesma natureza. Então eu acho que isso é um ponto que vai ajudando a gente, né, ao longo desses processos. A questão do Sadi sobre as epistemologias do Sul quanto à estrutura, né, dela em relação a outras epistemologias. Tudo que você tem nas outras epistemologias, você vai encontrar nas epistemologias do Sul. Você tem método, você tem critério de verdade, você tem critério de problema, você tem
o processo pelo qual você vai produzir a teoria, tudo, absolutamente tudo. Só que você vai ter mais elementos, a gente não tem como desenvolver aqui, mas tem muito mais elementos, e o conceito de método, o conceito de verdade, não vai ser exatamente o mesmo conceito que você tem nas epistemologias do norte. Então, por exemplo, fala-se de método dedutivo, de método indutivo. A escuta é um método, é um recurso epistêmico para a epistemologia do sul, a escuta. Então, isso é a maneira de você conseguir chegar ao conhecimento também. E mais uma série de outros elementos, enfim, que a gente pode falar depois. A questão do Éder em relação a pensadores que eu não mencionei e que você identifica como sendo das epistemologias do Sul. Cadê o Éder? Tá lá. Éder, não são das epistemologias do Sul, tá? Não fica muito bravo. Vou dizer para você por quê. Estar no Sul não significa que você faz parte das epistemologias do Sul. Você pode ter produzido um pensamento no Sul com a epistemologia do Norte. Exemplo, Marine com a teoria da dependência. Teoria da dependência é fenomenologia do espírito do começo ao final, assim como Fernando Henrique Cardoso. Você pensa o Brasil e outros países da América Latina na relação com os países do Norte a partir da dialética mais básica do Hegel. Então, a epistemologia é isso. O que o Hegel defende a partir disso é diferente do que o Marino defende. As conclusões que o Marino chega são diferentes, mas a epistemologia, a maneira de produção de conhecimento, ainda é a do Norte. A mesma coisa o Mariátegui. Eu até fico incomodada de falar isso aqui, porque eu adoro Mariátegui, né? Enfim, é uma leitura que eu já voltei várias vezes, livro de cabeceira. Mas a cabeça do Mariátegui é a cabeça do Norte, não é a cabeça do Sul. Porque não adianta colocar o índio no lugar do proletariado, meu cara. Essa é a questão. Então, ele fala do índio? Ele fala. Mas ele está pensando no índio como sujeito revolucionário, igual Marx pensou o proletariado no século XIX. É a mesma coisa quando você pensa no Caio Prado. Ah, temos que ter uma revolução, porque se não tiver um processo revolucionário, a gente não vai conseguir superar o capitalismo. Ele vai procurar qual é a revolução que aconteceu no Brasil, que está nos mesmos moldes das revoluções que aconteceram na Europa. Aí fala da Revolução Praieira, fala de outras revoluções. Eu não estou dizendo que o que eles estão falando não é correto. Não é isso, tá? Inclusive tem muita coisa ali genial, como é o caso do Mariátegui, né? Mas o conteúdo, ele é formalmente do Norte. Então esse é o ponto. Mas a gente vai ter que conversar sobre isso depois, porque, enfim, tem muitas outras... Ah, um ponto importante que eu preciso falar, até porque tem maioria de homens aqui, pouquíssimas mulheres, infelizmente. Ser da epistemologia do Sul não é só ser anticapitalista. Ser das epistemologias do Sul é ser anticapitalista, anticolonialista e ser antipatriarcalismo. Ou seja, na teoria tem que ter a luta contra o sexismo. Você tem que se colocar contra o machismo, contra a opressão das mulheres, ou opressão de gênero. E nessa tradição mais ortodoxa, você não vai encontrar ninguém falando sobre isso. Porque o assunto nem é sequer mencionado. E, inclusive, a tradição que eu mesma me formei. Deixa eu ver o que mais. E do Marcos, foi levantada essa questão sobre que a filosofia não tem esses processos de superação, né? Como a gente vê, por exemplo, em algumas abordagens da ciência, né? De entender que uma teoria acabou substituindo a outra, seja por superação, seja por revolução, não importa. Teorias vão sendo deixadas para trás. No caso da filosofia, não. Eu vou dizer o seguinte, eu sempre fiquei na dúvida se a filosofia não deixa teorias para trás por esse motivo nobre, do tipo, posso conviver com várias teorias ao mesmo tempo sem problema. Ou se é porque nós não queremos largar essas teorias. Certo? Então, isso é um questionamento que eu faço, ainda é um questionamento meu, né? A outra questão importante é o seguinte, as teorias são superadas, gente. Inclusive, algumas não são nem exatamente superadas, elas são eliminadas. Porque não tem poder, por exemplo, de um grupo no Brasil que faça a tradução do livro. Então, nós também temos esse processo de descarte das teorias filosóficas, assim como acontece com muitas científicas. Só que parece que a motivação é diferente, né? Quem mais? Acho que eu falei de todo mundo. O último foi o... Então foi... Ufa. Pois é, minha vez então. Boa parte das coisas eu vou repetir, então não vou falar. Mas num ponto, Ricardo, eu concordo com a Suzy, quando ela disse que não necessariamente reflete o Brasil, assim, né, cara, do povo. Porque se a gente fosse considerar por critérios
não só o discurso, né, mas a posição mesmo, a postura prática, cotidiana dessa manifestação que é do candidato, ao qual eu não gostaria de mencionar o nome. Lorde Voldemort. Ele mesmo. E seus asseclas e tudo mais. É um discurso racista mesmo, né, de supremacia branca, por exemplo, que tenta negar qualquer diferença material, é machista, misógino e tal, assim, essa série de coisas, bélico, em todos esses quesitos, por exemplo, a partir de uma crítica de epistemologia do Sul, constituem o que é o pensamento de centro moderno. Então, nesse sentido, eu fico pensando se isso é uma manifestação, por exemplo, de o povo brasileiro tentando se constituir, ou se é reflexo exatamente da imposição de um discurso que não é nosso, de um modo de vida que não é o nosso, mas que é posto. E que, se a gente olha os estratos sociais, das últimas pesquisas que têm saído, é exatamente o grupo que ocupa a faixa de quem pode querer ficar semelhante ao poder de norte, né? Quem acha que tem um ar de nascer no interior de São Paulo e sou americano, obviamente, não estadunidense, falo inglês e tudo mais. Então, é quem pode se dar esse luxo de achar que é de cima, assim, vim do norte e tal, não sei o que lá, e eu posso, por isso faz parte de discutir nossos valores e princípios, tal, isso que eu não... Bom, chega. Mas nesse sentido, então, não sei se é muito propriamente nosso, ou se é exatamente reflexo de uma determinada estrutura colonial de imposição de forças que ganhou vida, uma vida esquisita. Antes até podia ficar quietinho, porque nos últimos anos aí não dava para falar muito. Então, abriu um pouquinho a brecha, voltou com tudo essa desgraça. A segunda do Everton, acho que a Su falou tudo, de que realmente tem uma abertura, apesar de ter suas limitações, tem uma abertura monstruosa, que acho que se deve muito pelas lutas que começam nos anos 70 e que dão fruto no começo dos anos 2000. Tem 30 anos de processo que não tem a ver só com as discussões escolares e pedagógicas, mas movimentos de libertação, lutas contra a ditadura,